Fala galera, tudo bem? Pessoal, dando continuidade aí à nossa interpretação de exames laboratoriais em pacientes acamados, vamos dizer aí parte 2, vamos dar continuidade. Então eu tenho hoje um paciente muito interessante para falar para vocês, de anemia falciforme, que no momento está numa crise falcêmica, tá ok? Então vamos começar com esta paciente de 78 anos, também do sexo feminino, e é uma paciente que está na UTI. Pessoal, quando a gente olha para esse paciente, a gente vai ver que ele tem uma paciente que tem uma anemia crítica, uma anemia grave, bem acentuada. Partindo da hemoglobina aqui, deixa eu só pegar um lápis vermelho, partindo da hemoglobina, olha quanto essa paciente tem de hemoglobina, 4,9%. Pessoal, é um paciente com uma hemoglobina que já necessita de transfusão sanguínea. E muito provável o médico, né, da UTI já deve ter solicitado ao banco de sangue uma ou duas bolsas para iniciar o tratamento. E aí com certeza ele deve estar investigando, porque tem uma perda de sangue muito grande aí. Quando a gente olha para os índices hematimétricos, veja, eu tenho um VCM aqui nesse caso menor que 80, e um VCM menor que 80 ele realmente nos diz isso aqui, ó. É um paciente que tem uma anemia microcítica hipocrômica. Muito provavelmente, a priori a gente vai pensar, né, em uma anemia por deficiência de ferro. Ah, professor, mas não pode ser uma talassemia beta, sei lá, uma talassemia beta maior? Pode, mas aí, para realmente confirmar que é uma talassemia, o médico vai pedir uma eletroforese. Tudo bem? Bom, esse novo equipamento, pessoal, ele traz duas novas informações que muitas vezes o povo se confunde muito, que é com esse famoso aqui RDW. Então eu tenho o RDW-CV e esse CV é dado em percentual, como está aqui, ó, que a gente vai chamar de coeficiente de variação. Então, o que é esse RDW, na verdade? O que o RDW vê é a amplitude da hemácia, ou seja, trocando em miúdos, vamos dizer assim, a gente fala de anisocitose, ou seja, são hemácias que vão variar de tamanho, principalmente em diâmetro. Então, imagina vocês que eu tenho aqui, ó, vou desenhar uma hemácia normal, então imagina que é esse tamanho que eu estou desenhando aqui. Deixa eu apagar essa aqui, que ela ficou muito pequenininha. Então imagina que eu tenho hemácias mais ou menos desse tamanho, e depois eu começo a ter umas hemácias pequenininhas, e umas hemácias um pouco maiores. Então essa mistura de vários diâmetros é o que a gente consegue visualizar aqui no RDW. Existe um pico, né? Quem conhece o eletroferograma lá, o gráfico, existe um gráfico de distribuição, onde normalmente aqui a gente tem a microcitose, e aí quem é responsável por ver é o RDW-CV, então deixa eu colocar aqui, ó, RDW-CV, e aqui, pessoal, 20% acima da nossa base, nós vamos ver o RDW-SD, que é o desvio padrão. O que eu normalmente digo para os alunos é que, na maioria das vezes, o RDW-SD, que é dado aqui em fentolitros, ele normalmente dá aumentado, porque de maneira geral, todos nós temos mesmo que seja uma discreta anisocitose, ok? Então, acho que para mim o valor mais fidedigno dos RDW é o CV. Embora o CV, ele normalmente vê microcitose, e o RDW ele vê um paciente com anemia macrocítica. Tudo bem? Bom, quando eu olho para o hemograma, a priori é um hemograma normal. Veja que eu tenho uma leucometria de 5.100 e quando a gente vê a diferenciação de leucócitos, tem aí 62 segmentados, 2 eosinófilos, 7 monócitos e 29 linfócitos, né, que chamamos aqui de linfócitos típicos, que não é o linfócito reativo e não é o linfócito atípico. Tranquilos? E o paciente apresenta uma plaquetopenia de 91.000. E aí tem que ver, vamos ver como é que está a função hepática desse paciente, vamos ver como é que
que está outros exames bioquímicos. Mas a priori, quando eu pego um exame desse, eu já fecharia, tanto por conta da microcitose e por conta da hipocromia, a gente diz que esse paciente, a priori, ele tem uma anemia ferropriva, por deficiência de ferro. Pode ter tido um processo hemorrágico extenso, uma grande hemorragia, que perdeu muito sangue, e agora vai ter que, além de repor a papa de hemácia, né, por meio de transfusão, vai ter também que tomar ferro, né, no estado ferroso. Aí muitas vezes toma Noriporum, e aí essa parte a gente deixa para o médico, beleza? Bom, então nossa paciente de 78 anos tem um esfregaço parecido a esse aqui, ó. Então é claro que o que a gente observa aqui são várias hemácias microcíticas e hipocrômica. Aí tem aqui um dacriócito, que tem outro que são essas hemácias em forma de lágrima, mas isso aqui é só para exemplificar para vocês o que é uma hipocromia. Ó, veja que a hemácia, ela tem o alargamento desse halo central. Esse halo central, ele aumenta de tamanho. E essa diferença de tamanho de hemácia, tem hemácia grande, tem hemácia normal, tem hemácia pequena, é o que nós chamamos de anisocitose. ISO é igual, aniso é diferente. Tranquilos? Bom, vamos lá. Alguns marcadores cardíacos, então tem troponina, eu acho que troponina é um dos melhores marcadores cardíacos, tem uma sensibilidade de 18 vezes mais sensível em relação ao CPK, CKMB, DHL. Então, provavelmente se perder o marcador cardíaco, porque suspeitaram que essa paciente pudesse ter alguma insuficiência cardíaca, um paciente com suspeita de infarto agudo do miocárdio, ou paciente que chegou se queixando, né, com dor no peito, mas a priori a troponina está normal, tá ok? E olha, pessoal, para você dizer que o paciente tem um infarto agudo do miocárdio, tem que tem que ser dado 3 diagnósticos. As enzimas cardíacas laboratoriais, elas têm que estar aumentadas, tem que ter uma alteração. Eletrocardiograma tem que estar aumentado. E além dessa dor, que normalmente o pessoal chama de dor precordial, essa dor ela normalmente se irradia, ou para o membro, né, para o braço esquerdo, ou para o queixo, ou para as costas. Né, e essa tríade fechada aí, não sou eu que estou dizendo, né, isso é segundo a Organização Mundial de Saúde, para que o paciente seja considerado, né, um infartado, ele tem que ter essas 3 alterações, ok? E aí a mioglobina, que é uma proteína análoga à hemoglobina, só que é uma proteína de músculo, né? O próprio nome mio, a gente sabe que mio, esse prefixo aqui quer dizer músculo, então é uma proteína que vê exatamente função, né, de músculo, ou seja, é uma proteína que transporta gases dentro do tecido muscular, tá ok? Muito parecido, né, análogo à hemoglobina. E normalmente pacientes com infarto, como tem lesão no músculo estriado cardíaco, esse paciente normalmente pode ter a mioglobina aumentada de valor. Bom, aí eu tenho mais um marcador cardíaco, que é o CKMB, na verdade é uma fração, né, tanto ver alterações de músculo como de cérebro, esse B aí vem de cérebro em inglês, e está normal, 1,1 nanograma por microlitro, o nosso valor normal lá é até 6,3. E marcador hepático, começando com a bilirrubina, então a priori esse paciente, né, olhando para o primeiro marcador hepático, é um paciente que não tem função hepática alterada, mas é bom ficar de olho, é bom acompanhar, como eu disse para vocês na live anterior, paciente em UTI, muitas vezes ele recebe uma sobrecarga de medicamento, que isso pode comprometer inicialmente fígado e depois comprometer parte renal, dentre outros. Bom, aí mais um marcador hepático, as transaminases, então ótimo, então TGO, TGP também dentro da normalidade, embora eu sempre digo, pessoal, que a pirúvica, né,
transaminase glutâmica pirúvica, a famosa TGP, ela é muito mais específica para alterações hepáticas, realmente quando o paciente tem um dano no fígado. TGO, além de poder estar alterado em doenças hepáticas, para mim pode estar alterado em doenças cardíacas. Então, muitas vezes a gente libera um resultado, e eu já vi isso acontecer, muitas vezes você libera um resultado como TGP normal e TGO aumentado, e aí muitas vezes o médico fala, não bateu com a clínica, sabe? Aí às vezes alguns colegas também se esquecem que TGO não é um marcador específico para o tecido hepático. A gama-GT, né? Normalmente a gente fala que gama-GT dá muito alterado, principalmente em pacientes alcoólicos. Eu tive a oportunidade de fazer uma live, acho que umas 2 semanas atrás. Se vocês quiserem darem uma olhada, é uma live muito interessante de um colega que trabalhou comigo, teve cirrose hepática, adenocarcinoma hepática também, e que acabou vindo a óbito. Então, se vocês olharem lá, ele tem... Veja que a gama-GT aqui vai até 36, ele tem gama-GT lá de 500, 520, tá ok? Bom, mais marcadores, é o mesmo marcador, né? Aqui a bilirrubina está normal, falei no slide anterior. E a fosfatase alcalina, normal, entre 40 e 150. Esse paciente que eu fiz a live, eu coloquei uma de 520, se eu não me engano, mas eu cheguei a ver que ele tinha uma fosfatase alcalina de 1.200, era 1.205 aproximadamente, então, ou seja, bastante elevado, mostrando que tem um dano hepático aí envolvido. A amilase, bom, a amilase é um bom marcador pancreático, assim como também um bom marcador de glândulas, né, salivares, como a parótida. E como está normal, então não vamos perder tempo discutindo isso. Normalmente, pessoal, quando a gente recebe um exame, então eu recebo um exame, como essa amilase que deu 32 unidades por litro, e aí normalmente a gente tem um valor de referência ao lado. A gente sempre fala que a priori isso dá uma tranquilidade, né? Quando eu recebo um valor de 32 e ele tem que estar entre 28 e 100, você pensa, não, está normal. Então, a priori, sim. Em algumas situações, como eu mostrei na aula de cirrose hepática, esse paciente, esse doente, ele tinha várias alterações hepáticas, porém, a TGP dele estava dentro do valor de normalidade. Mas os outros analitos, como bilirrubina, fosfatase alcalina, gama-GT, TGO, tudo elevado. Ok? Bom, aí vamos para o nosso segundo paciente da noite, é um paciente de 64 anos, e aí já não é um paciente que está na UTI, mas ele é um paciente que está na clínica médica. Então, um paciente que deu entrada no pronto-socorro, né? E aí depois da sua queixa, dizendo quais eram as suas comorbidades, esse paciente ele acabou sendo internado. E aí, olha só como está o hemograma deste paciente. Bom, analisando inicialmente a série vermelha, nós temos uma anemia, ok? Então, ou seja, para este paciente aqui, ó, uma hemoglobina de valor de normalidade, embora ele é do sexo masculino, ele teria que ter hemoglobina acima de 13,5. E eu disse em alguma live que, pessoal, normalmente a hemoglobina acima de 11,5 não vai trazer manifestações clínicas para o paciente inerentes às anemias. Esse paciente tem uma anemia moderada, e essa anemia ela é normocítica, normocrômica, porque os índices hematimétricos, olha só, VCM, o HCM, que é a hemoglobina corpuscular média, e o CHCM, que é a concentração da hemoglobina corpuscular média, está dentro do valor de normalidade. E aí, por sua vez, o RDW também está normal. Então, eu não tenho alteração nem na forma da hemácia e nem na coloração. Mas tem uma anemia aí normo. Agora, olha que interessante, pessoal. Quando eu olho para a leucometria, é um paciente que tem uma discreta leucocitose, porque é 14.000,
Porém, esse paciente tem um número muito elevado de eosinófilos. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu pegar minha caneta vermelha aqui. E olha só, é um paciente que cursa com 33% de eosinófilo. Pessoal, o valor normal é de 1 a 5, ok? 1 a 5% de eosinófilo tá ok. Quando eu pego um paciente com 33% de eosinófilo, quando você pergunta para qualquer um analista, qualquer um técnico de laboratório, todo mundo associa a eosinofilia apenas ou a infecção por parasitose intestinal ou a alergia. Mas eu queria dizer para vocês que isso vai muito além. Por isso o paciente está internado e tem que ser investigado. Esse paciente pode ter síndrome de Loeffler, causado por parasitas intestinais, como Ascaris lumbricoides, Strongyloides stercoraris, Ancylostomídeos duodenalis. Então, ou seja, ele pode ter um parasita intestinal, mas que não está no intestino, que está onde? Está no tecido pulmonar, causando uma síndrome chamada síndrome de Loeffler. Ele pode ter uma leucemia, embora o leucócito está começando a cursar, mas normalmente eosinofilia a gente encontra também leucemia mieloide aguda M4 e a gente encontra também em pacientes com síndrome hipereosinofílica. Então aí tem que investigar para ver em qual dessas condições patológicas esse paciente se encaixa. Agora, normalmente quando tem uma eosinofilia, a gente também cora a lâmina e faz a contagem para ver se realmente o aparelho foi fidedigno, não errou. Embora, enquanto eu vejo 100, 200 células, o aparelho ele vê aproximadamente 50 mil células. Mas o neutrófilo segmentado está normal e aí, por consequência, é óbvio, ele vai ter uma linfopenia, uma diminuição de linfócitos. E plaqueta normal, beleza? Então, assim que fechar o diagnóstico, sabendo eu conto para vocês. Bom, dos marcadores cardíacos normal, então não vamos perder tempo, né? A creatinina fosfoquinase dele está 43, o nosso valor normal é até 200. Antigamente, pessoal, era até 195 para homem e até 165 para mulher. Então, agora tem uns novos valores de referência. Mas se fosse um paciente, por exemplo, que fizesse atividade física, como musculação, provavelmente a CPK poderia estar aumentada por conta do dano muscular, que não precisa ser necessariamente só cardíaco. CKMB, que é a fração, então está elevada, então aí tem que investigar. Pode ser sim um paciente com alguma condição patológica ou alguma insuficiência cardíaca em curso, até porque a fração MB vê isso. Então, com certeza o médico deve pedir algum ou deve já estar solicitando exames complementares, até mesmo um eletrocardiograma, é interessante. Pedir mais marcadores cardíacos, como troponina I, mioglobina, a seca-massa. Os hepáticos também estão normais, então 32 de TJ e 37 de TGP. Não vamos perder tempo, não é? Tá aqui os valores, aqui nosso valor de referência, dado em unidade por litro. E eu acho que foi pedido o tempo de tromboplastina parcial, então eu quis colocar para vocês. Pessoal, nesse primeiro momento eu não vou falar de cascata de coagulação, mas eu estou preparando uma aula sobre coagulopatia para eu falar um pouco para vocês dos fatores de coagulação, tanto da via intrínseca, quanto da via extrínseca, quanto da via comum. E aí dá um macete para os analistas entenderem essa famosa cascata de coagulação que o pessoal acha que é um bicho de 7 cabeças e não é, tá bom? Normalmente quando se pede o tempo de tromboplastina parcial, que a gente chama aqui de TTPA, normalmente a gente, quando dá alterado, a gente está vendo aí fatores da via intrínseca associados aos fatores da via comum, tá? E aí depois se quiserem perguntar depois, eu falo lá quais são os fatores para vocês. Começando lá pelo 12, pelo 11, pelo 10, pelo 9, beleza? A glicemia
elevada. Bom, como o paciente está na clínica médica, provavelmente essa coleta não foi realizada em jejum, e é interessante que seja feito uma glicemia pelo menos com 8 horas em jejum, é bem interessante. Mas, olhando para este exame, ele entra, né, ele se encaixa dentro do exame pré-diabético. Mas eu não posso dizer para o paciente que ele é pré-diabético, até porque eu preciso fazer outros exames complementares, como, por exemplo, a hemoglobina glicada. Que aí, dando a hemoglobina glicada normal, muito provavelmente esse paciente aqui não estava em jejum. Como é que eu sei? Porque clínica médica, muitas vezes o exame é pedido 10 horas da manhã, às 14 horas, que o paciente já se alimentou. Bom, proteínas, então, mostra que é um paciente que está desnutrido, não é? Olha só, tanto a proteína total quanto a albumina dele estão diminuídas. E aí tem que ficar muito de olho na albumina, porque se a albumina diminui muito, eu falei na live passada, que vai ter uma queda de pressão osmótica, e essa queda de pressão osmótica vai fazer com que a água se aprisione no tecido, e aí ele vai ter edemas. Bom, como é que está o marcador renal normal? Tudo bem, não vamos perder tempo. A priori, ele tem os rins funcionantes. E os marcadores cardíacos, principalmente aqui a creatinina fosfoquinase normal. E o DHL, pessoal, também é um marcador inflamatório. Então, provavelmente deu um aumentado, e aí não sendo esse paciente um paciente com insuficiência cardíaca, muito provavelmente ele tem algum processo inflamatório ou infeccioso em curso. Por isso o DHL está aumentado. Ok? Bom, esse é um segundo paciente. Aí sim, esse é bem interessante, porque é um paciente que vem do BS, eu chamei BS, é banco de sangue. É uma paciente do sexo feminino, masculino, tá aqui o Mzinho, e tem 45 anos. E aí, pessoal, quando você olha para o hemograma desse paciente, olha só, ele tem uma anemia, vamos dizer, grave, com hemoglobina aqui de 7,6, tem um VCM aumentado, e aí a gente vai ver que esse VCM aumentado muito provavelmente é porque ele tem hemácias maiores que o normal, que são as hemácias ainda jovens, né? No caso aí a policromasia. Deixa eu só apagar aqui para ficar mais evidente. Cadê? Deixa eu só apagar aqui. Então eu vou colocar direitinho, olha só. Esse paciente tem uma cruz de policromatofilia, que são as hemácias maiores, talvez por isso o VCM deu aumentado. E interessante, pessoal, que esse paciente tem 3 cruzes de drepanócito. Então, claro, eu já fui lá, visitei o prontuário eletrônico. Esse paciente tem anemia falciforme, ele é um paciente hemoglobina SS. E normalmente, pessoal, esses pacientes com anemia, os drepanócitos, eles têm uma hipercromia, o que justifica esse HCM aumentado de 37,8. RDW-CV aumentado, daí justifica aqui uma anisostose 2 cruzes, e um paciente com hemácia em alvo. Então, hemácia em alvo aparece em várias outras condições patológicas. Além de anemia falciforme, aparece em RN, aparece em paciente queimado, aparece em paciente da UTI, aparece em paciente com anemia hemolítica, tá ok? Quando eu olho para o hemograma dele normal, então eu não vou discutir o hemograma, né? Mas mostra exatamente que é um paciente que tem, além de ter 4, né, foi contado 4 eritroblastos em 100 células, tem aí um total de 0,29 vezes 10 elevado à terceira, que na verdade não era para ter nada, né? Mas como as anemias falciformes, as doenças falciformes, elas se parecem muito com a anemia hemolítica, até porque essas hemácias, né, principalmente os drepanócitos, que tem esse formato de foice, eu vou mostrar para vocês, tem uma vida útil menor e elas são destruídas mais rapidamente.
E aqui, uma plaqueta normal. Queria ver e mostrar para vocês, quando a gente pega lá no laboratório, um hemograma com drepanócito, é isso aqui que a gente vê, ó. Então essas hemácias aqui, ó, em forma de foice, aqui tá bonitinho, tá, pessoal? Não, nem sempre a gente consegue ver assim. Essas azuladas aqui são as policromasias. Então, ou seja, percebam que as hemácias com drepanócito, elas são hipercoradas, ou seja, esse halo que a gente consegue ver numa hemácia, no eritrócito normal, a gente não consegue visualizar aqui. Tudo bem? Por isso tem essa quantidade imensa de alterações. E aí, claro, fui olhar o prontuário, é uma paciente que faz uso de hidroxureia. Então, a hidroxureia tem sido muito utilizado em pacientes com doença falcêmica, principalmente a anemia falciforme mesmo, para auxiliar na formação da hemoglobina F, de fetal. Muito bem. Bom, e aí, contagem de reticulócito aqui, aí é óbvio, pessoal, que se tem uma hemólise, né, uma anemia hemolítica em curso, a medula entende que precisa produzir mais glóbulos vermelhos, e aí começa a produzir de forma exacerbada. Então, eu tenho um reticulócito aqui, ó, vamos dizer, relativo de 15,7%, lá no nosso laboratório o valor normal vai até 1,5%. E aí olha o valor absoluto, 315.500 eritoblastos. Então o eritoblasto nada mais é do que isso aqui, ó. Deixa eu ver se ele sobe. Minha animação perdeu, Fernanda. Mas todas as hemácias nucleadas aqui, inclusive tem um eritoblasto binuclear, são eritoblastos, nesse caso aqui, todos eles são eritoblastos ortocromáticos. Então, normalmente, pessoal, as hemácias, quando elas começam a ser formadas, elas levam 8 dias, vou colocar aqui para vocês, para serem formadas. Desde a célula-tronco pluripotente até uma hemácia madura, leva aí um tempo de 8 dias. Quando começa a eritopoese começa a ficar muito acentuada, as hemácias começam a serem produzidas muito rapidamente, não há tempo necessário, não há tempo hábil para que as hemácias amadureçam. Então a medula começa, né, a liberar célula jovem. No caso aqui, as hemácias, os eritoblastos e as hemácias com policromatofilia ou policromasia, beleza? Bom, e aí os exames bioquímicos, tem aí um processo, embora não esteja tão aumentado, mas tem um processo inflamatório envolvido, PCR aumentado. E aí, o segundo hemograma de um paciente da UTI, então a gente viu que o paciente do banco de sangue é um paciente crítico, muito provavelmente, além de muitos fazerem uso de hidroxureia, acaba fazendo transfusões sanguíneas eventualmente. Beleza? Bom, eu não sei se é o último caso, mas é mais um caso de paciente da UTI, então eu quis quebrar a sequência de pacientes da UTI, coloquei um da clínica médica e um do banco de sangue exatamente porque havia muitas alterações importantes, principalmente, pessoal, para quem trabalha no laboratório fazendo exame. Então, muitas vezes, o analista, o técnico de laboratório, ele pega uma lâmina e às vezes, ele vê que a coisa é complicada. Então, meu papel aqui é tentar descomplicar isso, mostrar que não é um bicho de 7 cabeças. Bom, é um paciente de 72 anos, também do sexo feminino, tá aqui o Fzinho. E aí nós temos a mesma coisa, é um paciente que tem uma anemia, tá aqui, ó, uma anemia moderada, macrocítica, e essa macrocitose provavelmente é por conta dessa policromasia, e um RDWCV de 19,6%, mostrando que esse paciente tem aí uma anisocitose. Então, de novo, além da anemia, é um paciente que já cursa com uma leucocitose de 25.700 e tem um desvio à esquerda. Então, eu tenho aqui, ó, metamielócito, e quando tem metamielócito, quem eu vou olhar? Olha só, eu vou olhar aqui para o IMG. Então, IMG acima de 2,5,
normalmente a gente tem que procurar lá metamielócito, mielo. Tem bastão e tem 88 segmentado. Então, a priori, é mais um paciente de UTI com infecção bacteriana. Pessoal, e é comum, quando eu trabalhei na microbiologia, lá eu trabalhei por 12 anos, a gente isolava muito, principalmente KPC, em UTI, muita Pseudomonas aeruginosa, tá ok? Bom, e os exames bioquímicos, então, como é um paciente acamado, provavelmente ou é medicação, mas já mostra que ele está tendo uma sobrecarga renal. Olha só, a ureia dele está muito aumentada, o nosso valor normal até 43, a dele já está 228. Então isso mostra uma sobrecarga renal. Assim, confirmando com a creatinina, que o nosso valor é até 1.11, 1.1, aqui dele deu 1.2. Beleza? Bom, os eletrólitos, vamos ver então como está o sódio e potássio. Então, é um paciente que tem o potássio normal, mas ele tem o sódio muito aumentado. Aí a gente vai dizer que é um paciente que tem uma hipernatremia, né? Isso é o nome que se dá para quem tem um aumento de potássio. E aí tem que investigar. Por que o potássio é um paciente hipertenso, é um paciente com problema com insuficiência cardíaca, ou corroborando aos nossos marcadores renais, é um paciente com insuficiência renal? Provavelmente. Ok? O cloro também aumentado, então mostra que o rim não está funcionando como deveria, então tem aí uma insuficiência renal envolvida, até porque esses eletrólitos eles têm que ser absorvidos e excretados de forma homeostática, mantendo o equilíbrio, né? Mantendo a homeostasia do organismo. Mais eletrólitos, como cálcio, então ele tem uma hipocalcemia. É interessante quando o paciente tem hipocalcemia, além de ver função renal, é interessante ver a função tanto da tireoide quanto a paratireoide, para ver a função hormonal, tanto da calcitonina quanto do PTH, do paratormônio, para ver se há um desequilíbrio hormonal aí, no caso, que faz o controle homeostático do cálcio. Magnésio normal, então nem vou perder tempo nesse mineral aí. E fósforo também, tá ok? PCR mostrando, pessoal percebe que na maioria das vezes a proteína C reativa, por ser um marcador inflamatório, normalmente ela tende a aumentar em qualquer inflamação, em qualquer infecção. Então, se o paciente tem um hemograma sugestivo de uma infecção bacteriana, é muito provável que esse paciente tenha PCR aumentado. PCR é um bom marcador para as doenças reumatoides. Então, quando você tem um paciente está suspeita de artrite reumatoide, aí você faz lá a EO, que é o antistreptolizina O, o látex, faz a PCR associada ao VHS, e quando tudo isso dá aumentado, é sugestivo de um paciente com artrite reumatoide. Tá ok? Sozinho é um exame meio inespecífico. Bom, pessoal, eu queria agradecer, né, pela presença e paciência de vocês. Eu gostaria que vocês compartilhem esse vídeo aula para quem trabalha em laboratório, para quem é biomédico, farmacêutico, ou seja, para quem é qualquer um que seja da área de saúde. E aí, de novo, agradecer, que na aula passada eu não agradeci, agradecer exatamente os nossos parceiros, né? Que é o Laboratório Santa Paula, o Laboratório LAPAC, no qual recebe os nossos alunos para o estágio, e a Inove, que é a nossa parceira dentro da estética. Beleza? Pessoal, no mais, bom final de semana, bons estudos. Qualquer dúvida, pode mandar perguntas lá que eu respondo. Grande abraço, fique com Deus, tá ok?